A questão que eu acho muito importante a gente pensar nas eleições de 2008, nessa relação com 2010, é sobre essa conjuntura internacional da crise econômica. Nós podemos hoje dizer com um grau alto de certeza que a crise econômica ela é muito profunda, especialmente nos países centrais do capitalismo. Já estão saindo as estatísticas de recessão econômica nos Estados Unidos e na Europa. No caso brasileiro, na nossa opinião, o nosso governo está fazendo uma mistura de políticas diferenciadas. Seria bom que o Pimentel estivesse aqui, e nos dá a impressão que está acertando muito e muito bem. Nós aqui no Brasil não vamos entrar em processo de recessão. Nós continuaremos a crescer, mas provavelmente não cresceremos no ritmo que alguns esperávamos. Certo? Com a duração dessa crise mais forte em 2009, em 2010 nós podemos ter ainda uma alavancagem importante. Mas eu quero frisar o seguinte: não é o céu de brigadeiro que nós viemos navegando. Então é uma situação para 2010, na minha opinião, de uma enorme habilidade do Partido dos Trabalhadores, em diálogo com a liderança histórica do presidente Lula, organizar uma candidatura que encontre o Partido dos Trabalhadores harmonizado internamente e constituindo um bloco social e político nacional e regional que seja mais satisfatório para a disputa. Por isso que eu insisto que o resultado de 2008 nos mantém num ritmo de crescimento partidário. Mas nós devemos olhar com atenção quais são os problemas que nós temos que resolver. Na minha opinião, podemos resolver. Temos experiência, direção e talento para resolver os problemas de apresentar um partido nacionalmente e em cada estado que possa ser identificado pelo conjunto da população, e especialmente nessas cidades enormes do Centro-Sul, que em alguma medida, no momento passado, era eleitorado nosso e que se afastou. Né? Nós vamos resolver esse problema. Em segundo lugar, nós temos que ter muita noção em cada estado como se organiza a política de alianças. Pelas características que eu mencionei do PMDB, na minha opinião, é muito difícil essa organização, mantida a verticalização. É muito difícil. Vai ser uma batalha gigantesca. E, na minha opinião, também deveríamos, desde já, constituir para valer uma aliança partidária mais sólida com os nossos aliados mais tradicionais. Ou seja, ao invés de utilizarmos uma negociação política partidária de forma igual, devíamos estabelecer aliados privilegiados nacionais e estaduais, com o PSD, com o PCdoB, com o PDT, para constituirmos esse campo político suficientemente forte, coesionado, para essa discussão importante com o PMDB. Na minha opinião, o resultado eleitoral é muito importante, com algumas vitórias muito significativas, uma interiorização do partido, nacionalização e interiorização do partido, com a constituição do PT como pelo voto do seu presidente Lula, um quadro do partido, com a consolidação do nosso campo político organizado pelo PT, liderado pelo PT, mas não é um resultado eleitoral que muitos de nós esperávamos quase que inconscientemente. Né? Muitos militantes nossos, muitos municípios, acreditavam que uma foto do candidato, do presidente Lula, naturalmente levava a eleição. Eu acho que no caso de 2010 nós temos que cuidar desde agora desse processo de
constituir a nossa unidade interna do partido, de consolidar a nossa aliança política com os partidos, nossos partidos aliados tradicionais. Isso se faz com muita conversa, tem muita, como se diz na política, de vez em quando, ferida aberta, né? Tem que ter muita conversa, muito carinho, muito aconchego, em muitas cidades importantes. E temos que fazer uma discussão muito meticulosa de qual é a situação real desse PMDB em cada cidade. E para nós, na minha opinião, interessa o tempo de TV do PMDB para a candidatura do PT. Mas tem a verticalização. Como é que isso está se movimentando em cada estado? Portanto, envolve também uma grande articulação política, estado por estado, para nós podermos aparecer com força suficiente para atrair esses partidos, né? Isso me leva a terminar dizendo o seguinte: o Diretório Nacional aprovou que nós vamos fazer em novembro de 2009 um PED, tá certo? Processo de eleições diretas internas. Vou fazer um entre parênteses aqui para falar. Meu voto, a minha posição era diferente. Só que a gente ia antecipar o PED para julho para deixar o segundo semestre para a gente fazer essa costurada que eu estou falando. Mas eu espero, sinceramente, que nesse PED de 2009, marcado para novembro de 2009, depois um congresso marcado para fevereiro de 2010, a gente atue coletivamente com maturidade suficiente para perceber que nós não podemos gastar nossas energias, a nossa disputa interna por cargos dentro do partido. Porque a gente tem que aproveitar, fazer vamos tentar fazer uma novidade, de vez em quando a gente consegue fazer uma novidade. Vamos fazer esse debate de 2009 para aprofundar a nossa discussão, a nossa compreensão sobre o que é o país, para aprofundar o nosso entendimento do que é o nosso governo, de quais são os aspectos que nós devemos avançar no nosso governo, o que é de conjunto que o nosso governo precisa avançar, né? Porque, na minha opinião, companheiros e companheiras, se a gente faz um PED a estilo de uma guerra campal um pouco sem regra, quando a nova direção eleita, de um jeito ou de outro, chegar para o presidente Lula e falar: ó, presidente, aí ó, beleza, acabou o PED, direção eleita, fizemos um congresso aí, vamos discutir eleições de 2010? Daí ele vai falar assim: ô Brito, tá meio tarde, né? Eu acho muito importante isso, a gente organizar o partido, uniformizar a nossa militância, né? Cabelo penteado, sapato engraxado, para enfrentar um grande desafio, uma grande batalha, porque as eleições de 2008 dizem que não há uma relação direta entre a eleição municipal e a eleição nacional, não há uma transferência de votos direta, porque tem o presidente Lula, que é meu amigo, e eu tenho uma foto junto com ele, né? O eleitorado brasileiro aprendeu muito a votar, porque não se esqueça que a gente vota a cada 2 anos. Está tendo uma acuidade do eleitor muito, muito séria. E a gente tem que corresponder a esse desafio. Aqui no Ceará, pelo que eu conversei com as pessoas, está todo mundo muito feliz, parece que toda essa parte que é uma enorme tarefa para muitos estados, me dá a impressão que está quase tudo resolvido.